Tem que fechar o som aqui, né? Pode fechar. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Hoje, especialmente, um evento junto, parceiro com a editora Recriar, que o editor está dando prazer da presença aqui conosco, o Iago. E me deem um oi para ver se o som está bom, se está tudo bem e tal. Estou aqui, então, mais uma vez, a gente está aqui no quarto encontro, né, André? Acho que é quarto encontro. Quarto encontro maravilhoso. Quem não viu, aliás, recomendo ver os outros passados, que estão aqui na nossa página do Facebook. E para o lançamento desta belíssima obra, Diálogo sobre a Experiência de Deus, da editora Recriar. E aqui, Iago, eu não tive a oportunidade de falar para você, mas parabéns pela editoração. Os textos nem preciso falar, são maravilhosos, mas o livro ficou realmente lindo mesmo, uma super qualidade. Nosso querido André Anéas, coordenador do Grupo de Teologia Cristã e Religião Contemporânea, está aqui para coordenar o bate-papo com vocês. E junto com eles, hoje, quem vai apresentar os escritos é o professor Cláudio e o professor Gedeon. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente no Labor, muito mesmo, muito obrigada. Então, acho que eu passo a palavra para o Iago, é isso, né, André? Isso. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Labor pela parceria, por nos ceder esse espaço aqui tão legal de diálogo, de fraternidade, de trocarmos experiências. E hoje eu estou aqui um pouco para falar um pouquinho da editora Recriar. A pedido do André, nosso autor, nosso organizador, idealizador do projeto Diálogo sobre a Experiência de Deus, e com diversos autores e autoras de renome nacional aí. A Recriar, ela nasce das minhas inquietações ainda lá no período de graduação. Eu era graduando, aí já assistia Gedeon Alencar, já li os textos do Cláudio Ribeiro, mas eu nunca encontrava um espaço de editorial que eu pudesse ir lá acessar todo o material de qualidade que viesse dialogando teologia, ciência da religião, com a política, com a realidade da vida. E isso sempre me deixou inquieto. Então, os meus professores iam indicando materiais lá na graduação, e eu estava, na época, para casar. Então, o que eu fazia? Eu ia sair catando, comprava os materiais e vendia para o pessoal. E juntava aquele dinheirinho, né? Para aquele extra para casar é sempre importante, né? E aí, só que isso sempre me inquietou. Eu tinha que pegar garimpar um material aqui, pegar um outro ali, e a gente não encontrava uma editora que a gente reunisse todo esse material de qualidade, dessa Agora você está bilionário a nossas custas, né? Rapaz, essa parte eu não podia contar para ninguém. E aí a gente começou a reunir. O nosso primeiro autor foi o Gedeon Alencar, que trouxe o texto Ecumenismos e Pentecostalismos, que está aqui, e é a tese pós-doutoral dele. E desde então a gente vem trabalhando. Isso já são 2 anos e meio de caminhada, estamos indo para completar 3 anos de caminhada, e cada vez nomes maiores têm aparecido aqui com a gente. Vamos lançar agora, no próximo mês, né, Cláudio, o Dicionário do Pluralismo Religioso, com o professor Cláudio Ribeiro e outros participantes da Teologia e da Ciência da Religião do Brasil. Vamos lançar o Diálogos da Experiência sobre a Experiência de Deus 2 aí, né, André, no próximo ano. Já estamos com esse projeto já sendo desenvolvido. E agora nosso grande lançamento, o último grande lançamento, é esse box lindo, belíssimo, Outras Histórias das Assembleias de Deus, com 4 grandes pesquisadores, sendo o Gideon um deles. Ficamos muito felizes, a repercussão tem sido muito positiva, porque a gente está discutindo o pentecostalismo a partir de um ponto de vista da história, da sociologia, da teologia, da ciência da religião, e o pessoal está gostando muito, a repercussão tem sido muito positiva. E o nosso próximo grande lançamento está vindo aí, James Cone, O Deus dos Oprimidos e Teologia Negra, né? São 2 obras que a gente está lançando, que vai trazer uma
um excelente diálogo, obras que já foram editadas no Brasil na década de 90 e que esse ano estão completando 50 anos. Além de textos como Rubem Alves, outros textos do Cláudio Ribeiro, Religiões e Intervenção Política, Religião e Política Brasileira, Gedeon Protestantismo Tupiniquim, Matriz Pentecostal. Então, a gente tem muita coisa. O André também está participando de um projeto sobre o Encontro dos Dois Chicos, um diálogo entre Francisco e Chico Buarque, né, André? Com o professor Donizete Xavier Exatamente. E outros. Então, a Recriar tem se tornado esse espaço de bate-papo, de diálogo, de troca de amizades, de troca de informações e de muito respeito com todas as expressões religiosas. E é um pouquinho da nossa caminhada. Se você quiser saber mais, se você quiser adquirir qualquer uma das nossas obras, inclusive a que a gente está conversando hoje, que é Diálogo sobre a Experiência de Deus, basta acessar lá editorarecriar.com, que você vai ter acesso a todo o nosso material. Igor, legal. Obrigado, Andréia. Está tudo aqui já. Fica tranquilo. Está tudo pessoal. Nos comentários, os livros de todo mundo. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato lá no nosso site, tem o nosso WhatsApp direto, você vai falar conosco, vai falar diretamente comigo também, e pode falar com qualquer um dos nossos autores, são pessoas incríveis, maravilhosas, hein? Maravilha. Boa noite a todos e todas. Puxa, uma alegria estar aqui mais uma vez nessa noite, nesse quarto encontro, agradecer a Andréia, agradecer o Labo aí pela plataforma, pelo espaço, agradecer você, Iago, aí pelo excelente trabalho aí que você tem desenvolvido nesses anos aí da Editora Recriar, esse espaço que você tem dado aí para teólogos já renomados, né? E também para novos pesquisadores, novos teólogos. Eu acho que você tem contribuído assim de uma maneira significativa, e a gente falava isso na live com o Kenner, né? Para valorização da teologia e da produção científica brasileira, né? Isso tem sido algo assim muito significativo que a gente tem notado em todas as publicações, e sempre um trabalho assim com muita qualidade, com muita excelência. Quem tem a oportunidade de pegar um texto que nem esse assim na mão, né? Ver a qualidade da editoração, a qualidade estética aí do material, de fato uma qualidade excepcional. Então, parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado, e a contribuição de fato é muito significativa. É uma alegria estar trabalhando com você nesses projetos e ser um consumidor aí da editora aí de todas essas obras. Imagina, eu que agradeço imensamente as suas palavras, as palavras da Andréia. É muito bom tê-los aqui no nosso espaço, na editora. E eu quero agradecer também, desde já, professor Gideon, professor Cláudio. Puxa, duas pessoas que eu tenho maior apreço, assim, tenho a maior alegria e me sinto um privilegiado, sem nenhum tipo de demagogia, de poder conviver com vocês, né? Tanto no meio acadêmico como nos cafezinhos de aeroporto, nos bate-papos aí nos corredores da PUC, lá na cantina da Irmã Maria, lá na Teológica, Gideon. Então, assim, as reflexões, eu particularmente tenho sido assim muito enriquecido aí com a amizade, com a contribuição que vocês têm dado aí para o meio acadêmico, e desde já agradeço vocês dois aí pelos excelentes textos e por terem aceitado participar desse projeto. Eu quero falar um pouquinho de uma maneira mais abrangente da obra, Diálogo sobre a Experiência de Deus. É um texto que nasce, né, do meu interesse particular por essa temática, que tem me acompanhado aí na pesquisa há alguns anos, né, desde a época do bacharel em teologia, depois no mestrado e agora no processo de doutoramento que está em andamento. E a experiência de Deus me parece que ela é um tipo de temática, de objeto que pode ser analisada por diversas óticas, a partir de diversos olhares. E essa obra, ela tem esse propósito, ela tem esse objetivo, que é mostrar como que a experiência de Deus pode ser trabalhada a partir de um olhar sociológico, a partir de um olhar filosófico, a partir de um olhar de diferentes perspectivas religiosas. Então, a própria Andrea Koga escreveu um texto brilhante sobre a mística no judaísmo. Nem tão brilhante assim. Não, excelente. Não é ok, excelente. É okay. Não fala assim, porque a expectativa fica alta das pessoas, André. E elogiado, né? O Iago sabe aí que tem recebido elogio o seu texto. E também, obviamente, a partir de lentes teológicas, né?
e eu queria, a partir desse trabalho, colocar à disposição da sociedade, da comunidade acadêmica, um tipo de trabalho que abrisse um leque de caminhos teóricos, metodológicos, para que a gente possa acessar essa área aí da religião, né, que é essa área da experiência, essa área da mística, essa área do contato do humano com o divino, com o mistério, de uma maneira não intermediada aí, necessariamente pela instituição religiosa, um leque de caminhos e de possibilidades para que a gente consiga estudar e se aproximar aí desse assunto. E no capítulo introdutório, eu busquei mostrar ali, trabalhar alguns argumentos para mostrar a relevância desse tema. E eu tenho destacado ao longo dessas mesas os meus 4 argumentos. Agora eu tenho que ver o que eu vou falar na quinta mesa, né? Porque na quinta mesa já acabaram os 4 argumentos, né? Eu vou pensar em outra introdução. Mas eu me apropriei ali da metáfora que eu tenho certeza que vocês que estão aqui, os professores e muita gente que está nos escutando conhece, a famosa metáfora ali do Rubem Alves, em que ele trabalha o pássaro encantado, né? E a gaiola, em que o pássaro encantado ali é esse mistério, é esse absoluto, e a gaiola seria a religião, que tenta aprisionar o pássaro. E uma coisa que ao longo aí do estudo dessa temática, que me parece muito pertinente, é o fato de que quem se relaciona, quem toca a realidade do sagrado, sem ter a gaiola como intermediária, o efeito que isso produz na vida do sujeito é muito poderoso, né? Então, eu diria que a espiritualidade, a experiência mística, a experiência de Deus é algo que causa consequências práticas na vida do indivíduo, né? Ou talvez, né, quem sabe a gente poderia dizer também que a prática, né, e aqui eu estou falando de praxis, de uma prática refletida, de um engajamento com a realidade daquilo que o Iago diz até que é o propósito aí da editora, o engajamento com a realidade da vida, com as questões sociais, talvez aí também seja um local de encontro também com o mistério, de encontro com o sagrado. Então, estudar mística nesse sentido é perceber que interagir diretamente com o pássaro encantado produz um efeito poderoso diferente do que quando a gente lida com o sagrado, com a gaiola no meio do caminho, né? Então, a gente tem todo um poder aí, e me parece que esse argumento e essa questão que a gente consegue detectar estudando os místicos, né? E vários tipos de espiritualidades aí dentro da fé cristã, que é mais a minha praia teológica, como teólogo cristão, a espiritualidade e a experiência está sempre vinculada a uma prática. Ela não costuma ser algo que te aliena da realidade, da vida, do engajamento de problemas sociais e assim por diante. E os 2 professores que a gente recebe aqui nessa noite têm tudo a ver com esse fato, com essa percepção, com esse olhar para a experiência de Deus, né? Tanto o Gideon, no texto dele, como o professor Cláudio, os 2 professores trabalham justamente algo que toca muito a realidade da praxis. E eu queria apresentar em primeiro lugar aqui nessa noite o professor Gideon Alencar, que é doutor em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, membro da Rede Latino-Americana de Estudos do Pentecostalismo, a RELEP, do Grupo de Estudos do Protestantismo e Pentecostalismo, também aqui da PUC de São Paulo, da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina e Caribe, autor de obras aí conhecidas, né, como Protestantismo e Tupiniquim, obras relacionadas à grande pesquisa do professor que é relacionada à questão das Assembleias de Deus, né, Matriz Pentecostal Brasileira, e tem sido um estudioso que tem contribuído aí de maneira significativa, né, no cenário brasileiro e internacional com as pesquisas relacionadas aí ao pentecostalismo e principalmente às Assembleias de Deus. E no texto que o professor Gideon trabalhou, que a experiência de Deus, a experiência pentecostal, uma experiência subalterna tem legitimidade, com toda a provocação, com toda a acidez que lhe é peculiar, trabalhou essa temática aqui e nos causando muitas provocações
e vai falar agora para a gente um pouquinho aí a respeito do seu texto. Professor Gideon, a palavra está contigo. Boa noite, André. Boa noite, Cláudio, André e Iago. Prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. Deixa eu começar contando duas histórias. Tá? A primeira história é a respeito do livro, que eu pedi autorização aqui para o André para contar. Porque a primeira vez que nós nos falamos, a gente nem se conhecia, a gente nunca tinha tido nenhum contato pessoal. E aí ele me ligou falando do livro, e aí, com todo o entusiasmo dele, falando da ideia da experiência de Deus, aí falou, não, eu convidei teólogo tal, teólogo tal, teólogo tal. E eu falei, ué, e o que eu estou fazendo no meio desses indivíduos? Porque assim, eu estava sentindo um Davi numa cova de leões, né? Ou um leão numa cova de Davi, de Daniéis, né? E aí, quando ele fez a lista, né? Parecia a genealogia bíblica, né? Macho, 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 macho. Quer dizer, a típica genealogia bíblica que é macho dando cria macho. Eu falei, como assim? Vai falar de experiência de Deus e não coloca a mulher? E ele, boa lembrança. Tá. E assim, e a primeira experiência que ele teve comigo já foi desse jeito. Imaginei até que ele ia desistir do meu nome e desistir da amizade. Mas foi assim, viu, André? Começou assim. O nosso primeiro contato foi desse jeito. Começou bem, né? Começou bem. Começou levando uma patada bem grande, mas ele assim foi extremamente compreensivo com a minha revolta. Ele falou, não, você tem toda a razão, vamos incluir mulher, claro, então, sem dúvida. Bom, essa foi a minha primeira experiência com o livro. E aí eu vou contar uma outra experiência que eu não contei no texto, porque depois a gente pode falar do texto. A gente teve, em 2018, um evento lá na Faculdade Unida, que veio uma equipe grande do Conselho Mundial de Igreja, do famoso Fé e Ordem, né, que foi o grupo original do Conselho Mundial de Igreja. Eles publicaram um texto há 22 anos atrás, no caso agora 24 anos atrás, sobre a experiência da igreja, né, como a igreja entende um documento teológico sobre a eclesiologia. E aí eles propuseram fazer uma leitura desse texto junto com alguns pesquisadores latinos. E aí trouxeram uma equipe grande da Europa e convidaram algumas pessoas aqui do Brasil, tinha pesquisador do México, diversos da América Central e do Chile, e assim por diante. Era um grupo, talvez, parece que, se eu não me engano, de 20 brasileiros e 10 europeus, alguma coisa assim. E aí, desde o primeiro dia, o chefe da delegação era um clérigo ortodoxo, aquela clássica barba imensa, assim, parece um profeta, com aquele crucifixo ortodoxo de batina, que eu já estranhei, porque assim, era uma reunião interna do grupo, e ele estava paramentado como se estivesse na celebração. E desde a primeira intervenção, e foram 4 dias de mesas e debates, terminava a mesa, terminava a apresentação, e aí ele levantava e dizia, não, mas de acordo com os textos canônicos de São Cristóvão, e Tertuliano escreveu sobre isso, e na súmula teológica, na página 2000 e tanto, de Santo Agostinho, ou seja, toda vida que alguém falava, ele tinha a preocupação e a necessidade de trazer todo mundo por ortodoxia e definir o que os cânones diziam. Conquanto o projeto original era, vamos ouvir o que os pentecostais latinos tinham a dizer a respeito disso. E isso, desde o primeiro momento, já me deixou incomodado. Assim, ele veio nos ouvir ou veio nos ensinar a ortodoxia verdadeira? E é porque, depois quando o Cláudio vai discutir ecumenismo, quer dizer, que o chavão de que todo ecumênico é liberal, Mas o chefe da delegação era extremamente ortodoxo, não era à toa que ele era um clérigo ortodoxo. E aí, quando foi na minha fala, que eu discuti um pouco sobre essa ideia da experiência, ele foi, na intervenção, ele foi me dizer que eu estava confundindo experiência com dogma. E aí foi dizer, não, porque experiência no grego quer dizer isso, e dogma, e foi das raízes, e assim. Aí eu disse, primeiro, eu não preciso que você me dê aula de semântica de textos originais aqui.
Eu não estou na sala de aula, você não é meu professor. Tá? Essa é a primeira coisa. Porque, assim, ele deu tava... uma patada no cara, né? Para variar, tinha que ser eu, né? Era como se ele estivesse numa sala de aula, ele estivesse dando aula para aluno de escola dominical adolescente. Eu disse, primeiro que eu não preciso ter aula de semântica de origem de texto aqui. Tá? Segundo, por que você... E quem foi que disse que eu não sei a diferença entre dogma e experiência? Agora, vocês que são teólogos, e aliás, foi um dos problemas que teve, assim, majoritariamente era teólogo e eu não era teólogo naquele grupo. Falei, então, por que me convidaram? Me convidaram porque quiseram. Eu não tinha por que estar aqui. Eu não pedi para vir estar aqui. Segundo, por que o dogma é necessário, importante, válido e a experiência não é válida? Você sabe qual é o problema? É que macho branco europeu com titulação, com toda essa carga eclesiástica, hierárquica, dessa tradição, que você fica toda hora chamando a atenção para os textos de Crisóstomo, de Teólogo, de Tertuliano, de São Tomás de Aquino, não sei o quê. E daí? Eu não estou falando a respeito disso. A minha preocupação aqui é falar como que pobres, negros, mulheres, favelados, nordestinos leem o texto. Vocês vieram para nos ouvir ou vieram simplesmente para dar aula para a gente? Bom, é claro que o ambiente não ficou tão confortável assim, mas ele também ficou quieto, ele não reagiu posteriormente, porque, afinal de contas, a proposta, quando eles mandaram para a gente, alguns meses anteriores, era que queriam ouvir a nossa recepção. Aliás, com 22 anos de atraso, né, que eu também fiz questão de dizer isso. Né? Bom, eu acho que já gastei aí todo o meu tempo, não? Não. Então, assim, eu quero chamar a atenção duas coisas que eu trabalho nesse texto. E é exatamente a continuação dessa ideia. Por que invariavelmente, e aí nós, inclusive, tradição protestante, e o livro, por exemplo, se o livro tivesse trabalhado com ortodoxo, o pessoal da ortodoxa, o católico, que tem toda essa tradição do magistério, que eu não estou entrando no mérito de certo e errado. É um princípio teológico que eles têm de que a interpretação bíblica é prioritária, mais do que prioritária, compulsória, exclusiva e excludente do magistério. Ou seja, só pessoas com autoridade eclesiástica têm a autonomia, a liberdade de ler o texto e fazer sua interpretação. E aí não é à toa que essa excludência e essa exclusividade, ela é majoritariamente masculina, branca, europeia, estadunidense. Ora, nessa tradição, ao longo dos séculos, as mulheres não aparecem, os negros não aparecem, né? Os semi-letrados não aparecem. E aí, qual é o grande problema dessa tradição? E aí, pensando, por exemplo, num modelo, por que as comunidades eclesiais de base tiveram tanto problema e terminaram sendo, de alguma forma, quase que afundadas por uma estrutura eclesial extremamente erudita, pela dificuldade que algumas pessoas tiveram e têm ainda de ver gente semi-letrado, pobre, lendo o texto e tendo experiência do texto. Por que você tem uma dificuldade extrema, por exemplo, com a leitura feminista da Bíblia, com a leitura latina da Bíblia e com outros tipos de leitura? Por que só essa leitura erudita? Porque aí é um chavão muito, muito forte dentro do meu capítulo. Não, é porque essa leitura autorizada do chamado discurso competente, esses indivíduos gastaram a vida toda estudando hebraico e grego, então eles têm esse pedigree acadêmico, eles têm essa autoridade eclesiástica, eles têm toda essa credibilidade científica, essa cientificidade dá o verdadeiro sentido do texto. Ou seja, e aí nós temos dois problemas. O primeiro é o seguinte, nesse caso, então, não deveria ter tensões ou problema nesse grupo. E aí a coisa mais comum que acontece é que você tem um erudito em grego que diz, não, isso aqui quer dizer isso aqui. Aí vem um outro erudito em grego que diz, não, isso aqui quer dizer outra coisa. E aí eu, que sou analfabeto de pai, mãe e parteira em grego, fico meio perdido. Afinal de contas, qual erudito está dizendo a verdade? Aí vem um erudito em hebraico e diz, não, esse texto em hebraico quer dizer isso aqui. Aí o outro diz, não, mas essa palavra em hebraico quer dizer outra coisa. Ou seja, primeiro que eles não têm uma opinião unânime e homogênea, e aí eu não estou dizendo que, preste bem atenção, não estou dizendo que está certo ou errado, eu nem estou pedindo essa homogeneidade, porque até eu nem gosto de homogeneidade, essa coisa, tá? Essa unanimidade.
Mas assim, ora, se existe problema na interpretação, na leitura bíblica de gente pobre e semi-letrada, por quê? Porque ele é pobre e semi-letrado e não tem conhecimento dos textos originais, não tem essa credibilidade acadêmica, não tem legitimidade eclesiástica e assim por diante. Então, esse tipo de problema, aí, assim, principalmente, é muito comum, tanto em texto teológico como em texto acadêmico. Dizer, não, os pentecostais têm uma leitura muito emocional, por isso que no meio pentecostal tem tanto problema. Ou seja, e por que tem problema, então, na Igreja Católica? Por que tem problema entre os eruditos reformados? Tão presunçosos e tão cheios de si a respeito do seu academicismo, da sua intelectualidade, da sua erudição, eles não entram em acordo também. Segundo, por que eu não posso dar algum tipo de emoção nesse texto? E aí eu conto mais um episódio e eu fecho aqui, de uma palestra que eu vi uma vez, de um clássico erudito grego, um erudito reformado, fazendo uma caricatura da reunião pentecostal, que é uma reunião muito emocional, muito subjetivista, e aí, de verdade, e ele era muito misógino, que ele jogava tudo isso como culpa da histeria feminina. Aí, quando terminou, eu perguntei, escuta, eu não posso, então, assistir uma peça e ter emoção? Uma peça de teatro? Eu não posso assistir um filme e ter algum tipo de relação subjetiva, de emoção com esse filme? Nem vou falar de futebol. Por que eu posso, numa peça de teatro, num filme ou em qualquer outra situação, ter algum tipo de relação subjetiva de emoção, mas quando eu vou para a igreja, quando eu leio o texto bíblico, eu tenho que anular todas as outras áreas da minha vida e ter um negócio absolutamente do que ele chamava de culto racional. E aí ele diz, por que o culto precisa ser esse pastiche de velório? Por que o culto, a celebração diante de Deus, em qualquer outra área da minha vida, eu posso ter algum tipo de afeição, de emoção, mas diante de Deus eu sou um ser absolutamente absolutamente imune a qualquer tipo de emoção e eu tenho só uma relação cerebral com esse Deus. Quer dizer, é muito interessante, é de uma pretensão infame essa elite, e aí não é à toa, que ela é sempre branca e masculina, como uma forma muito clara de cercear a liberdade das mulheres, a liberdade dos pobres, no caso do nordestino. E aí é muito comum essa coisa assim de que, não, os reformados, sim, são herdeiros da reforma, tudo. Mas os pentecostais... na minha época de doutorado na PUC, um doutorando da PUC me disse isso claramente. Não, mas os pentecostais não são herdeiros da reforma. Falei, a sua igreja é. A sua igreja desceu... Aliás, uma pessoa vem me dizer isso. Não, é porque esse grupo é o grupo cismático. Eu digo, a sua desceu pronta do céu. Tá? Porque, assim, a gente não diz que Lutero é cismático, Calvino não é cismático, Wesley não é cismático, esse por diante. Mas o Zezinho, Raimundo, que funda uma igreja aqui na periferia, numa favela, ou um negro pobre no Nordeste, ou como o Agostinho, em 1840, um negro que funda a Igreja do Divino Mestre, que era um escravo que ganhou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia e disse que tem uma revelação do Espírito Santo para ler a Bíblia e fazer seu culto, e juntou um grupo de escravos na periferia do Recife, o Santo Ofício foi lá e catou ele e ele desapareceu. Assim, uma solução bem cristã, né? Como acontece ainda hoje. Quer dizer, qualquer grupo da periferia. Aí antes que eu vá para frente, eu disse assim, mas você então acha... e pensa e legitima essa anarquia, absoluta anarquia institucional? Sim. Eu prefiro essa anarquia institucional, anarquia no sentido clássico do texto, essa absoluta desinstitucionalização, essa absoluta falta de controle de uma elite eclesiástica, do que essa tradição reformada ou católica ortodoxa, cheirando a mofo, profundamente necrosada, adoecida, que vive numa disputa infame a respeito das lutas eclesiásticas. E fechando aqui, é muito comum eu ver as pessoas, não, mas nós seguimos a declaração de Westminster, o Concílio de Dort, como se só o pessoal que estivesse lendo nessa cartilha tivesse algum tipo de
isenção dos problemas. Esquece que esses concílios passaram por financiamento do Estado, com muito conchavo político, e muitas dessas decisões passaram por camas e muito sangue. Ou seja, por que eu tenho que desqualificar a leitura e a experiência de um indivíduo pobre de periferia semiletrado, mas eu tenho que legitimar de uma elite apodrecida que fez esse acordo teológico envolvendo interesses minimamente suspeitos? Eu paro por aqui. E a gente já poderia até começar já a conversar, né? Porque, de fato, essa experiência de Deus, ela é tida, né, em muitos sentidos, como muito subversiva, né? Então, com certeza, não é interesse, né, de muitos grupos aí mais dogmáticos, né, dar espaço para esse tipo de subjetividade aí da fé, porque, sem dúvida, isso aí desconstrói alguns castelos. Mas obrigado, Gideon, obrigado pela sua fala, obrigado pelo seu texto e suas lentes sociológicas aí, para nos ajudar e nos iluminar a perceber o fenômeno, né? Então, muito obrigado. Passar a palavra agora para o professor Cláudio, apresentar ele, professor Cláudio Ribeiro. Ele é doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, pastor metodista, professor do programa de pós-graduação em ciência da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor Cláudio é um teólogo assim muito reconhecido, muitas obras publicadas, muitos artigos publicados, e trabalhou nesse texto aquilo que acho que é o seu grande objeto de pesquisa, que é o diálogo interreligioso, diálogo ecumênico aqui no caso, né? Um texto intitulado Experiência de Deus e o Diálogo Ecumênico, e tem trabalhado o princípio pluralista, né? Que é um elemento aí teológico essencial na obra e no pensamento dele, que tem nos ajudado a detectar esses entre-lugares aí, que eu acho que o senhor vai acabar falando e discorrer um pouquinho aí para a gente. Um texto igualmente fabuloso, um texto sensacional, e eu me sinto muito... Eu até comento até na apresentação que eu tenho até uma coisa muito egoísta, né? O privilégio de poder ler isso tudo em primeira mão é algo formidável. Professor Cláudio, o senhor tem a palavra. Boa noite. Eu estou muito satisfeito, muito feliz de poder participar dessa conversa, né, desse diálogo. Agradecer a pessoas tão queridas, né? Em primeiro lugar, o André, que me fez o convite, né, não só para estar aqui hoje à noite, mas também para contribuir, né, com essa iniciativa tão significativa, né, no campo da espiritualidade. Feliz de encontrar o Iago, porque o Iago tem sido aí um parceiro bastante generoso, né, abrindo os espaços nas publicações que a gente tem proposto, mas também acreditando no potencial da juventude. Eu acho isso uma coisa muito bacana da editora Recriar, né? Porque tem os velhos, assim, tipo eu, mas também tem a turma mais nova, né, que está com um gás, tem colocado aí proposições muito significativas na nossa área, né, também em outras áreas. Rever a Andréia, né, que já trabalhamos juntos aí recentemente, aqui no Espaço do Labor. Muito obrigado, Andréia. E o Gideon, que nos trouxe essa palavra tão significativa, especialmente a atenção e o valor que a gente precisaria dar para os setores mais empobrecidos, né, que tem tanta coisa a nos dizer, não só em termos de experiência religiosa, mas em termos de visão política, né, e muitas vezes são esquecidos, são menosprezados, né, invisibilizados. Então, estou muito contente. Nesse livro, eu procurei dar uma contribuição com uma palavra-chave, assim, né, vamos dizer, um norte, que eu acho que ilustra muitas coisas daqui dessa noite, dessa mesa aqui que nós estamos, nessa mesa redonda, né? Que é a palavra encontro. Em primeiro lugar, porque eu já conhecia o André pela internet, não conhecia pessoalmente, acompanhava o trabalho dele como pastor, também como estudioso, como uma pessoa que tem uma trajetória acadêmica muito bacana.
mas eu não o conhecia pessoalmente. E o ano passado, por uma circunstância, ele fez a referência aí, né, nem todos conseguem captar, mas nós nos encontramos no aeroporto. E eu fui na esperança de chegar mais cedo em casa, mas não consegui, e fiquei muitas horas no aeroporto, e lá eu tomei um café longo e uma conversa longa com o André, e que foi um encontro, né? Dessas coisas que você não planeja, que você não espera, né? E foi muito significativo para mim, porque pude ouvir uma outra voz, conhecê-lo melhor, né? E depois redundou não só na minha participação nesse livro, né, que eu considero de muita qualidade, um trabalho muito bem feito, assim, não só pela editora Recriar, mas especialmente pela organização do André, né? E eu, então, fiquei muito contente, porque nós já fizemos outros trabalhos nesse ano, né? Mesmo com o apoio das atividades do Labor, e foi muito bacana, né? Eu acho que é isso que nós precisamos, né? De ter esses entrelaçamentos e tal. E a palavra encontro também serve para ilustrar a minha relação com o Gideon, porque a gente vem de mundos distintos, né? E que mundos que nunca se encontraram como deveriam se encontrar, né? Que é o mundo ecumênico e o mundo que nós chamamos, em geral, de evangelical, mas também pegando os setores pentecostais, né? Lideranças como o pastor Ricardo Gondim, o Gideon e tantos outros, né? Que formam um rio aí bastante caudaloso e que nós nunca, historicamente, no nosso país, nunca somamos os esforços e sempre houve desconfianças de ambos os lados, algumas vezes explicitando e procurando algum tipo de debate, mas, na maioria das vezes, sem essa possibilidade, né? E o Gideon foi muito importante no meu trabalho na Universidade Metodista, porque eu orientava mestrandos e doutorandos pentecostais e também mantinha a relação com os demais estudantes, que a Universidade Metodista sempre abrigou muitos estudantes pentecostais no curso de teologia, na graduação, mas também na pós-graduação em ciências da religião, e eles vinham desabafar comigo porque sentiam que um ou outro colega, professor, reproduzia esse tipo de senso comum contrário aos pentecostais. E eu disse para eles, olha, não tem jeito, isso dificilmente vai mudar. O que vocês podem fazer é apresentar as pesquisas de vocês, né, sobre o pentecostalismo, né, pentecostais, pesquisando o pentecostalismo, e também outros temas, outros assuntos que vocês pesquisam, né, a literatura, como a Luana Golim fazia sobre Dostoiévski, a tese de doutorado dela, e na parte bíblica, vários lá, o Samuel Salgado, vários outros. E eu disse para eles, por que a gente não passa uma tarde, reúne aí meia dúzia de vocês, a gente convida o Gideon, que já está mais à frente na caminhada, para nos ajudar a inspirar. Muito bem. Resultado. Fizemos um evento com 70, 80 participantes, o dia todo, com grupos e subgrupos de pesquisa sobre pentecostalismo e sobre diversos temas. Isso redundou depois com a participação do bispo Paulo Aires em encontros internacionais. Eu tirei meu time de campo porque não era a minha intenção seguir, a minha intenção era abrir esse caminho, né? Então, esse encontro eu valorizo muito, né? Seja com o André, seja com o Gideon, né? O Iago também, a gente tem se encontrado, né? Não só para tratar de assuntos formais de publicação, mas também em conversar e refletir. Eu acho que, se não fosse essa pandemia, a gente estaria até mais próximo, né? Ela distanciou um pouquinho, né? E, então, nesse sentido, eu quero registrar essa satisfação, porque o que eu estou falando não é um formalismo de introdução a um debate. O que eu estou falando é que essa visão espiritual do encontro, ela é algo que está diretamente ligado às necessidades do tempo presente.
não é uma necessidade acadêmica, formal, intelectual, embora o livro responde muito bem a isso, né? E como o André falou, eu também procurei, dentro do princípio pluralista que eu tenho desenvolvido, apresentar uma visão ampla de espiritualidade, né? Que possa abarcar as diferenças, né? Aproximar as pessoas, tornarem as pessoas mais propícias ao diálogo. Aliás, é o título, né? Diálogos. Eu acho isso muito bacana, viu, André? Eu não me lembro se eu sabia o título, né, quando foi feito o convite, mas certamente foi uma coisa que me cativou bastante e tem tudo a ver com a contribuição que eu procurei dar, enfatizando a ideia do encontro, porque nós estamos vivendo uma sociedade do desencontro. As famílias estão todas divididas, especialmente pela questão ideológica, né? A violência dos discursos, especialmente de um tipo de discurso político emergente no nosso país, né? Mas que também suscita em cada um de nós, que mesmo que defendamos a paz, o diálogo, mas tem uma hora que também suscita em nós um tipo de reação contrária, né? De querer brigar, querer confrontar, querer a morte do outro, né? Então, eu acho que esse livro veio em boa hora, boa hora. Eu acho que, além dessa polarização ideológica que o mundo vive hoje, que provoca desencontro, provoca divisões, acirra, né, as diferenças, os debates e tudo isso, há também a situação da pandemia. Embora eu acredito que nenhum autor tratou isso, até porque o livro é anterior, né, mas essa crise que a sociedade vive está exigindo como que um tipo de fonte, né, para matar uma sede de espiritualidade, e acho que o livro ajuda, colabora para que as pessoas possam matar essa sede. Claro que não é a fonte direta do mistério de Deus, aqui são homens e mulheres escrevendo, né? É uma coisa teórica, conceitual, é lógico que sim, né? Mas eu acho André e Iago, né, que também é responsável por isso, eu acho que é uma contribuição muito significativa para esse momento. Eu acho que há uma sede nas pessoas. Eu acho que as pessoas querem se encontrar. Eu acho que as pessoas querem buscar formas de espiritualidade que possam, digamos assim, oferecer para elas um horizonte mais dialógico, mais afetivo, né? Eu acho que sempre nos faltou isso, historicamente, nas igrejas, a dimensão do afeto, em todos os campos. Acho que nos setores populares o afeto está mais presente, né? Porque as pessoas, em geral, vêm, te abraçam, te dão comida, né? Na minha trajetória pastoral, lá se vão 37 anos, a coisa que mais marcou para mim é a comida, né? E quando eu era solteiro, eu fui pastor solteiro por um tempo, eu fui muito novinho, com 21 anos, né? Então, por 3 anos, eu fui pastor solteiro. Então, domingo à noite, eu ia para casa carregado de comida, né? De todo tipo, bife, fruta, e etc, etc. Né? Então, essa espiritualidade, né, que é própria do brasileiro, é própria do povo mais simples, mas também está nos diferentes níveis sociais, que possibilita o encontro, possibilita que você aprenda com o outro, né? Isso que é o ecumenismo, né? A gente, às vezes, cai nos debates aí mais teóricos e conceituais e esquece dessa dimensão, que é a dimensão do coração, a dimensão do afeto, de você tentar entender o lado do outro, né? Mostrar, às vezes, precisa de determinada firmeza, né? Especialmente as mulheres, eu acho que elas têm feito isso, mostrado para nós, ó, vocês falam de modo errado, se comportam de modo errado e tal, então isso é importante, né? Mas, como disse um grande mestre, sem perder a ternura jamais, né? Acho que esse é o ponto da espiritualidade,
que eu poderia dizer ecumênica, mas nem precisa esse adjetivo, né? A espiritualidade que brota do coração das pessoas, que vem desse grande mistério que nós chamamos de Deus, e está presente nas nossas vidas, né? Então, essa é a ideia do encontro que eu procurei contribuir. Eu fiz uma listinha, né? Eu sei que essas listinhas nem valem para a vida, né? Porque a vida não é assim dividida, né? Eu fiz uma listinha lá de 6 encontros que eu acho que nós deveríamos ter atenção, e nesse momento muito mais. O primeiro, o encontro com a vida e com a fé, né? Aí, nesse sentido, tem a convergência com o Gideon, né? De que não é a dimensão formal, não são as ideias, não são os tratados eclesiásticos ou teológicos, mas a vida, né? A vida como é, o que as pessoas estão fazendo hoje, né? O que elas fazem nas suas casas, as que ficam em casa, porque a grande maioria do povão tem que sair para trabalhar, com pandemia ou sem pandemia, os metrôs e os trens estão cheios, aqui no Rio de Janeiro é lotado, né? Mas, de qualquer maneira, como é que é o dia a dia, né? Como é que é a expressão da fé? Tão diferenciada, cada um é de um jeito, né? Então, esse é o primeiro encontro. São 6. Eu vou só dizer rapidamente que o tempo vai acabar e não vou detalhar esses 6. O segundo, isso é do livro, tá? do texto, né? Claro que não precisa ser assim, né? Talvez se a gente pedir mais uma outra pizza para conversar aqui, aí vão surgir outros encontros, outras coisas, né? O texto foi assim, né? Estruturado, bonitinho, mas a vida não é assim, claro, vai se misturando. Por exemplo, eu acho que é uma fonte de espiritualidade profunda, ecumênica, não é? O encontro com a fragilidade humana. Porque muitas pessoas querem fugir da fragilidade, né? Imaginar que ela não existe, fingir que ela não existe. E aí os que estão nos ouvindo agora saibam que eu, por exemplo, 5 anos atrás, coloquei o pezinho lá do outro lado, né, com um novo, né, com 53 anos, não é? Eu fiz a cirurgia cardíaca, chamada popularmente pontes de safena, né? 3 pontes, né? 2 safena, 1 ponte mamária. E vou dizer para vocês, olha, a minha vida mudou muito, muito, né? Porque ali eu pude ver, né, a situação limite da vida, né? E agora, essa semana, depois de 5 anos de tudo bem, surfando numa onda de bons resultados nos exames, o que eu me defronto? Com problemas. E problemas que me geraram a necessidade de uma angioplastia para colocar um stent. Fiz isso quarta-feira passada. Quase que eu não vim, André. Mas eu falei, não, eu vou lá, vou testar o meu coração. Estou testando aqui com vocês o meu coração, não é? É a primeira vez que eu falo mais abertamente assim, porque eu só circulei com algumas pessoas, né? Mas assim, na internet agora todo mundo já sabe. E isso é uma fonte, sabe? A gente perceber como a gente é frágil, nossas ideias são limitadas, a imagem que a gente tem do outro é muito limitada, a gente pensa que conhece, né? E aí vem o terceiro, né? Eu vou falar rapidinho, tá? O terceiro, que é o encontro com as religiões. Esse é muito desafiador, né? Porque não é fácil para qualquer pessoa que tem a sua ambientação, a sua vida, todo o seu entorno organizado a partir de uma experiência religiosa, ele ter um encontro com a outra, que é diferente. O diferente nos desconcerta, né? Pode ser até no nível das relações interpessoais, mas quando fala de religião, é uma panela de pressão, porque você fala, poxa vida, mas eu estou dedicando toda a minha vida, meu esforço, né, para me salvar, sendo fiel à minha tradição, e agora vem um outro aí e diz que a outra religião também salva. Parece injusto, né? Eu reconheço, parece injusto, né? Talvez seja realmente injusto, né? Aos nossos olhos, né? Não sei assim, dentro de um outro olhar, de uma outra sensibilidade, de uma outra visão do mundo, né? De uma outra luz, né, que possa descer sobre nós, a gente possa perceber que o outro que tem uma outra religião, né, que é do candomblé ou que é espírita, né, ele pode nos ensinar, né, acerca do amor de Deus ou acerca da nossa própria fé. Então, para vocês não ficarem nervosos, é um encontro com a vida comunitária,
em dias de individualismo, isso é muito importante, né? O encontro com a dimensão da corporeidade, da sexualidade humana, não é? Poderíamos falar só sobre esse ponto aqui, né? Especialmente as igrejas cristãs, evangélicas, mas também a católica, tem muita dificuldade de ter esse encontro, né? De perceber mais nitidamente o que o nosso corpo está dizendo para nós mesmos, né? E, por último, o encontro com a natureza, que é tão desprezada nas tradições religiosas, né? Nunca se pensa espiritualidade em natureza, né? A história, né? Botar o pé no chão aqui, né? A nossa realidade. E desculpa aí que eu passei o horário, tá? É que são tantos encontros e eu também estou testando meu coração. É igual a esteira, né? A gente faz a esteira, o médico fala, vai mais, vai mais. Então, eu aqui fui mais para ver se eu estou realmente conseguindo. Mas muito obrigado, tá? Essa oportunidade de poder ouvir vocês e aprender coisas, né? E espero que a gente tenha mais oportunidades, tá bom? Obrigado. Obrigado. André. Você, professor Cláudio. Diga, Gideon. O Cláudio não precisa disso, mas eu tenho que dizer uma coisa sobre ele. Eu conheci o Cláudio e a Magali lá na universidade 20 anos atrás, quando eu estava fazendo o mestrado. A casa do Cláudio era perto lá da universidade e era um espaço, não sei se você, como você reconheceu ele recente, você talvez não saiba disso. Era um espaço que qualquer aluno podia ir lá tomar água para comer. Sabe? E assim, que a gente fala assim, o Cláudio, essa figura extraordinária, com essa erudição e com essa produção imensa de livros, o Cláudio não é um teórico, possivelmente. Cláudio e Magali era o espaço de que qualquer aluno podia chegar lá para ser acolhido, para comer, para dormir. Eu estive lá na casa dele. E eu tive o privilégio de ter o Cláudio e a Magali lá em casa, no meu apartamento, antes dele ir embora para o Rio, que a gente chamou eles para ter um momento conosco, porque foi um momento especial que ele estava se despedindo daqui de São Paulo, e é um cara que sempre incessou a carreira da mulher dele, celebrou. A Magali não é a esposa do Cláudio, a Magali tem a sua carreira também pessoal, e mais do que isso, para além do doutorado de ambos, tem vida cristã na prática desse diálogo e desse acolhimento. Sensacional. Muito obrigado. E um beijo para a Magali, eu estou com saudade de você. Eu espero que ela esteja escutando lá. Agora, o Rio de Janeiro, que continua lindo, as portas estão abertas aí, né, para todos vocês. Agora eu tenho que limitar o pessoal aqui que está na mesa, né? Ou tem que abrir também lá para o Facebook. Aí abre também para o Facebook, né? Você fala isso aí, vai todo mundo. Mas eu sei que você sempre esteve disponível para todo mundo. E essa pandemia tem sido, para mim e para a Magali, uma tristeza, porque a gente, aqui no Rio, imagina, nós voltamos e reunimos um grupão de amigos, foi o aniversário dela, aí a gente aproveitou, e em casa sempre costumamos fazer, e agora a gente tem tido esses cuidados, né, com a pandemia, mas eu não aguento mais, eu estou doido já para reunir a turma e fazer essa espiritualidade do encontro, né? Não estou desprezando o livro é importantíssimo, né? Claro. Mas ele tem que pular das páginas para vir para a nossa vida, né? Mas obrigado, Gideon, pela palavra, tá? E a admiração é recíproca, né? Isso... Esse tipo de coisa, assim, né? Esse tipo de relato, né? E eu acho que nesses cafezinhos que a gente se encontra meio que por acaso, assim, né? Quando a gente está meio perdido no aeroporto, né? Nesses bate-papos em corredores, assim, da universidade, em cantinas, em café, eu acho que, de fato, nesses espaços a gente tem um terreno muito fértil, né? Para espiritualidade. E eu tenho aprendido muito, né? E aprendi muito, sou muito devedor aos católicos, os teólogos católicos da PUC de São Paulo, porque eu tenho aprendido muito, assim, essa conexão da nossa reflexão com a vida. E eu acho que aqui a gente está dentro de um espaço, né? Professor Cláudio, professor Gideon, o Iago, a Andréia, né? Em que a gente está sempre preocupado em criar essa ponte, né? Para a gente não se alienar, né? De fato, aí nos conceitos teóricos e até a essência teológicos. do amor.
André, é a essência do labor, é a ligação da religião, do estudo acadêmico com o mundo, com a sociedade. É isso que a gente faz o tempo inteiro, é a nossa essência, né? É isso mesmo. Exatamente. E muitas vezes, como o Gideon, acho que ele sabiamente ele denuncia, né, do meio teológico, os teólogos têm uma vocação muitas vezes para ficar dentro de um campo metafísico, né, e não concretizar algumas coisas, né? E isso é sempre um movimento perigoso. Eu acho que aqui a gente está num ambiente em que a gente aprende muito a pensar uma teologia para quem é teólogo encarnada, né? E ouvir, né? E ser capaz de ouvir, né? Aí outras vozes de outras religiões, a análise da sociologia crítica aí, né? Cirúrgica, como foi comentado aqui no Facebook do Gideon. E eu queria, assim, para abrir essa roda aqui para a gente conversar e para ouvir vocês, né? Eu queria citar um rabino que a Andrea conhece, obviamente, e adora, né? Que é o Heschel. Ele tem uma frase que eu acho que é sensacional, que acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Ele diz assim, que Deus não está indiferente à busca do homem por ele. Ele tem necessidade do homem, necessidade de compartilhar na redenção do homem. O Deus que criou o mundo não está à vontade no mundo, em suas escuras vielas de miséria, indiferença e desdém. Eu cito o Heschel para poder justamente para a gente dar sequência aqui nisso que a gente está conversando, né? Tá aí o livro. O livro que está saindo, André, esse aí ou não? Eu entrei para fazer inveja para você, né? Com esse livro que chegou ontem da Amazon aqui. Sensacional. É sobre chama Poética da Piedade. Sensacional. E eu acho que o Heschel, ele nos ajuda e nos provoca nesse sentido, né? Em pensar um Deus que está encarnado, um Deus que está preocupado com a realidade humana. Aí a minha pergunta para vocês, Iago, obviamente, está na roda, fica à vontade para compartilhar também as suas impressões. Por que se dá essa desconexão? Por que existe um tipo de terreno para brotar um tipo de espiritualidade que não está vinculada com a vida? Em vários sentidos, tanto num sentido talvez mais crítico, da gente pensar a realidade dos dilemas da vida, por exemplo, a questão das mulheres que o Gideon toca, esse preconceito em relação ao pobre, ao pentecostal, né? E talvez até para pensar a realidade de coisas belas da vida, né? Como a realidade do corpo, e questões inerentes a esses encontros, né, que muitas vezes aí dentro da nossa brasilidade é sempre festivo, sempre alegre. Por que a espiritualidade, às vezes, ela está meio que alienada dentro de um outro lugar e não está conectada com a vida? Eu queria soltar essa aqui de partida para talvez ouvir, talvez de uma perspectiva mais sociológica aí o Gideon, uma perspectiva mais teológica aí o professor Cláudio, e o Iago, como cientista da religião que é. Então, eu queria colocar essa na roda. Andréa também aqui estamos todos aqui na mesa, né? Vai lá, Gideon. Bom. Eu vi uma vez uma história, uma reportagem na Folha de São Paulo que marcou a minha vida, está com mais de 20 anos. A repórter disse que via nesses trens que saem da cidade, que anda não sei quantos quilômetros no rumo da Grande São Paulo. Eu não lembro o nome da cidade, porque eu estava chegando em São Paulo, eu não conhecia bem, mas numa desses bem distante. E aí ela disse que estava conversando com a mulher, e ela era evangélica, e aí ela falando que tinha muita fé em Deus, porque teve uma experiência com Deus, e servia a Deus, e Deus estava com ela, e Deus cuidava dela. E aí a repórter disse assim, mas a senhora está aqui em pé, nesse trem cansativo, muito cheio, por que Deus não providencia um lugar para você sentar? Aí ela disse para a repórter, não, Deus me dá força para eu continuar em pé. Olha. Ou seja, não fez teologia, não sabe grego nem hebraico, não conhece os textos de Tertuliano, nunca ouviu falar em São Tomás de Aquino, para ela a súmula teológica parece um nome de coisa. Diz assim, tem uma experiência com Deus viva.
Sabe? E assim, e aí na hora, e eu lembro que já estávamos falando muito de teologia da prosperidade, não tem nenhuma perspectiva de instrumentalização de Deus, de benefício pessoal. Não, Deus me dá força para permanecer em pé. Então, assim, é essa experiência de uma pessoa dessa que não adianta teólogo qualquer ou de qualquer lugar, com a melhor das erudições, vir dizer para ela que a experiência dela não está de acordo com os cânones, ou que Deus não está presente na vida dela. Ela sabe disso, que ela sente e ela vive isso. Né? Então, uma das coisas mais interessantes do movimento pentecostal no primeiro momento leitura literalista, leitura sem erudição grega. A questão aqui não é essa. Aqui, eu li, por exemplo, os jornais, o primeiro jornal, o Boa Semente, depois o Som Alegre, da década de 20, que eles escrevem assim: eu encontrei Jesus e eu fui expulso de casa e estou feliz porque eu estou sofrendo pelo evangelho. Aliás, é muito bom, inclusive, lembrar disso agora, que está se falando tanto em cristofobia, quer dizer, velhos tempos em que, de fato, as pessoas eram perseguidas por causa do evangelho e não por causa do que ela fazia com o evangelho. Mas, assim, eu não vou entrar nessa discussão. Então, as pessoas tinham essa experiência, assim, eles eram presos porque na periferia do Nordeste, ou mesmo no interior de Minas Gerais, em alguns lugares, aqui em São Paulo mesmo, naquilo não imaginou o que era isso, 1910, 1920, eles iam fazer o culto, a polícia chegava e prendia eles, inclusive por causa dos missionários. Em diferentes momentos, os missionários suecos são identificados, são confundidos com alemães. O pessoal Hollen aqui, no interior de São Paulo, foram presos porque estavam orando em japonês, e aí eles dizem assim: nós estávamos sofrendo por causa do evangelho. É claro que é um sofrimento também ideologizado, porque tinha a ver porque eles eram japoneses, porque eles eram alemães, porque a congregação cristã sofreu muito isso, foi apedrejado muito, mesmo que era italiano, né? E aí vem quando Getúlio. Mas é uma experiência de que eu tenho uma experiência com Deus. E aí vem a questão da leitura do texto bíblico, que eu uso muito o Kenner e o Davi Mesquiati, quando ele trabalha a ideia de o espírito, o texto e a comunidade. Eu acredito nesse texto porque isso acontece comigo e acontece com a comunidade. E só fechando aqui, uma das coisas que eu acho muito significativa dos testemunhos da primeira geração é que eles têm testemunhos de coisas que acontecem com eles, mas acontecem com todo mundo. Então, ele estava passando fome, nós fomos expulsos de casa, nós fomos presos, a gente teve que sair do Nordeste e vir para cá por causa da seca. Ou seja, é um testemunho da comunidade, porque toda a comunidade conhece isso. O testemunho hoje não tinha nada, agora eu estou com 3 carros. Quer dizer, enquanto eu estou dando um testemunho que eu estou com 3 carros, tem uma cambada de gente aqui olhando para mim que anda de ônibus ainda. Não, eu tenho o meu testemunho agora que eu tenho 3 casas. Enquanto eu tenho 3 casas, um bocado de gente continua na favela. Ou seja, enquanto o testemunho do primeiro momento, dessa primeira geração, o testemunho da comunidade, que a comunidade toda sofre a mesma coisa, agora é um testemunho da excludência. Eu tenho, mas você não tem. Ou seja, eu sei que você pediu para falar mais da questão por que essa espiritualidade erudita, tudo bem, eu estou pensando mais com o pé no chão aqui da experiência das pessoas. Afinal de contas, eu não vou falar de teologia, né? Eu não sou teólogo. mas é isso, né? Eu acho que do lado dos teólogos, né? O professor Cláudio vai responder, vai falar, mas tem uma dificuldade muito grande, né, em perceber a riqueza dessa experiência que está acontecendo na vida real das pessoas, na vida concreta das pessoas, né? A gente fica, às vezes, dentro de um campo teórico, né? Eu acho que a pergunta vai mais ou menos por aí. Por isso que eu fiz questão de fazer esse registro, porque o Cláudio não é um teórico isolado na Torre de Marfim. É um cara que tem o pé no chão. André, obrigado de trazer esses pontos, né, para a gente refletir. Eu ia até brincar com você, porque, de fato, é uma questão que a gente persegue há 30, 40 anos, né, na vida, não só no âmbito da reflexão, mas no âmbito também prático, pastoral.
A minha brincadeira seria, se eu soubesse a resposta disso, eu já teria implementado tanto no aspecto pastoral quanto no aspecto conceitual, teológico, da tarefa acadêmica. Já teria um projeto junto do Iago, um outro projeto. Exatamente. Está aqui. Não é? Essas são coisas que realmente, em algum momento, a gente parece ter um tipo de resposta, mas que depois a gente pode também ir desconfiando da nossa própria resposta, não é? E percebendo que se trata de situações muito complexas, porque mexem com a estrutura humana, né? A alienação não é só uma coisa que tem a ver com a estrutura da sociedade, né? Você imagina, por exemplo, no âmbito das igrejas, o que um pastor, uma pastora ou um padre vai dizer para uma família cujo um dos seus membros está com uma doença terminal? Você vai dizer, olha, não tem jeito mesmo não, vamos tratar agora já do funeral, vamos ver isso. Onde está a esperança, onde está a fé, né? Mas, por outro lado, também bate um sentimento de dizer que você parece estar enganando aquela pessoa, né? Ou aquela família, dizendo algo que não corresponde à realidade, né? Na psicanálise, né, a gente vê o quanto se lida com situações assim, entre o imaginário, né, e o real. E, de fato, é um desafio muito grande. Eu gosto muito da palavra do querido, né, Milton Schwantes, né, teólogo e biblista luterano, muitos que estão nos assistindo aqui devem conhecê-lo. E o Milton Schwantes tem um escrito muito bacana que ele fala que a espiritualidade é também uma bolha que nós podemos flutuar, não é? Para poder, de alguma maneira, encontrar condições de enfrentar a dura realidade da vida, não é? Isso ele estava fazendo em diálogo com toda a racionalidade da qual eu cresci, me formei e considero muito importante e relevante, né? Da teologia latino-americana, da teologia da libertação, não é? Que sempre faz um esforço de nos colocar diante da realidade. E isso nós temos que fazer em qualquer situação, mesmo nas situações pessoais. Não é? É um casal que está numa crise, ele vai fingir que está tudo bem? Não, ele vai olhar e vai dizer, olha, aqui tem problemas dessa natureza, né? E o equacionamento pode ser os mais variados, pode ser uma convergência de propósitos em reconciliação, pode ser uma separação, mas você coloca face a face diante da realidade, né? Mas é muito difícil isso, né? Antropologicamente é difícil, porque é muito difícil nós enxergarmos como nós somos, inclusive nós, assim, a nossa própria fragilidade, assim, né? O quanto a gente é invejoso, o quanto a gente é cruel. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de vocês, tá? Sabe? Aí você se dá conta daquilo, fala, poxa, medíocre, aí, percebe? Então é melhor você se iludir, né? E achar, poxa, eu sou muito bom, e só que isso tem implicações de um jeito ou de outro, né? Qual é a medida certa? Que tipo de espiritualidade seria adequada para que a gente possa viver a vida enfrentando os dilemas da vida, mas, ao mesmo tempo, né, não se alienando, porque esse é o grande desafio das espiritualidades, das religiões, né? Não é para alienar, é para enfrentar a vida, só que, muitas vezes, a vida é tão sofrida, a vida é tão difícil, que a gente precisa se agarrar numa coisinha. Para terminar essa minha palavra, eu queria agradecer a você pela lembrança do Heschel, né? Até para fazer um comentário ligado ao livro, né? Porque eu sempre, mas de agora, nos últimos anos, com mais intensidade, venho buscando essa forma mais ampla de diálogo entre as fés, interreligioso, né? E eu tive uma intuição, assim, no campo acadêmico, né, da produção, de fazer um livro sobre a teologia protestante latino-americana, incluindo
a pentecostal, incluindo a evangelical, mas, sobretudo, a teologia ecumênica protestante, né, que é por um barco da qual eu navego, né, por muitas décadas. E organizei, né, como tenho feito outros trabalhos, e lá tudo me deu uma intuição. Eu falei, gente, e as outras vozes? O que eles pensam dessa teologia latino-americana? Eu falo do Rubem Alves, né, do José Miguel Bonino, Elza Tames, né, que são grandes expressões do mundo teológico protestante, especialmente das primeiras décadas, né, 60, 70 e tal. Aí eu falei, vamos trazer uma voz, não é, do candomblé. O que uma pessoa do candomblé acha? Né? E foi ótimo, né? A nossa colega Érica Jorge, né? Tem colaborado sempre no nosso grupo de pesquisa. Ela fez assim, como é que eu vejo a minha fé e a fé protestante, né? Aí depois, na tradição islâmica, eu fiquei vendido porque o texto não me chegou a tempo e eu sou apressado, né, Iago? Então, não deu. E assim, o catolicismo, e pegamos a tradição oriental messiânica, né? A Andréia Tomita fez uma belíssima convergência, né? E o rabino Alexandre Leone, que vocês devem conhecer, trouxe o Heschel, sabe? Para dizer, olha, o que eu percebo de conexão desse vigor crítico em relação aos processos de desumanização que nós temos, essa perspectiva também, assim, os pilares da reforma protestante, né? A humanização, o valor da fé, e ele fez um texto belíssimo, tá? Se o Iago permite citar, Teologia Protestante Latino-Americana, um debate ecumênico da editora Terceira Via, né? Com uma contribuição muito bacana de muitas teólogas e grupos assim, né? Então, muito obrigado que você trouxe isso, né? Que está dentro do espírito do texto que eu trouxe para mim, né? E certamente a Andréia, se não conhece, a Andréia pega lá que eu vale a pena. Eu quero já ver. Eu posso falar uma coisa, André? Claro, com certeza. Eu estou fazendo propaganda lá do concorrente. Não, tem que fazer, a gente já coloca aqui. Aqui todo mundo pode fazer tudo. Mas uma coisa interessante aqui, agora eu vou mudar um pouquinho, porque eu quase nunca falo das minhas pesquisas pessoais, tá? Aqui no Labo, eu sou assistente acadêmica, que é um cargo, enfim, eu sou contratada da fundação, mas muita gente, eu não misturo, né? Eu tento deixar a minha pessoa acadêmica um pouco dividida. Eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes que eu vou falar assim em uma live que não seja a minha. Mas depois que o Gideon falou aquilo, agora, dessa espiritualidade concreta da pessoa, eu vou dizer que é o que mais está me atraindo agora, porque a minha pesquisa toda de doutorado, o André sabe, mas não é todo mundo que sabe, porque a gente não coloca, eu estudei judeus que praticam outra religião, mais especificamente os judeus espíritas, né? Uma coisa absolutamente diferente, que ninguém nunca tinha pesquisado e tal, que não há pesquisa sobre esse sincretismo, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, só nos Estados Unidos e em outros países, aqui no Brasil não. E, graças a Deus, estou começando agora a pesquisa de pós-doc com o judaísmo, Umbanda e Candomblé. Mas por que eu estou falando isso? Gideon, hoje de manhã, não estou brincando, depois que eu fiz uma entrevista para o canal do Democracia na Teia, falando quais eram essas experiências espíritas e falando do respeito como doutor em ciência da religião e como a gente tem que ter para esse tipo de experiência mística, muitas pessoas me procuram. Eu virei como se fosse uma consultora do paranormal ou uma consultora ou uma consultora de legitimação da prática de cada um, como se eu tivesse algum tipo de poder. Mas as pessoas, vocês sabem muito melhor do que eu, às vezes precisam de um diálogo para uma legitimação da prática. Hoje, aí as pessoas me acham nas redes sociais, especificamente uma pessoa me procurou ontem, que mora em Palmas, no Tocantins, e há 25 anos era da Assembleia de Deus, recebeu algum tipo de chamado, começou a ter sonhos e etc., e está se virando para um judaísmo messiânico, digamos assim.
E aí ele estava muito agoniado, eu nunca tinha ouvido falar, mas ele tinha lido as coisas, ele está buscando, porque ele não está conseguindo ter diálogo. E ele pediu se ele podia contar a experiência para mim. Eu falei, claro, né? Eu falei, já ouvi tanta coisa, e se você vai se sentir bem, então vamos lá. Gedeon, ele me gravou hoje de manhã no café, eu fiquei ouvindo uns 5 áudios de 5 minutos pela agonia dele falar dos sonhos e das experiências que ele teve, experiência de quase morte, porque quase morreu e tal, mas da agonia de estar dentro de um movimento, que ele não tem com quem conversar e ele tem medo de se colocar das experiências dele. Ele falou assim, André, eu estou conversando com você até longe da família, porque a minha família não está entendendo que eu sonhei realmente com o anjo. E o anjo tinha 4 metros de altura, tinha tal cor, ele me falou isso, ele me falou que ele foi a experiência mais linda da minha vida. O que você acha? Você acha que eu tenho razão? Aí eu falei para ele, né? Não vou falar o nome dele aqui agora, não posso, mas eu falei, quem sou eu para legitimar sua experiência mística? Eu acho que eu acho maravilhoso, e eu acho que você tem que fazer o que seja bom para você, né? Enfim, a gente conversou, trocou uma ideia, mas isso é a prática, isso é a experiência concreta, maravilhosa. Eu não posso ficar discutindo judaísmo de um pré-holocausto, claro que eu posso, se eu quiser, ou ficar discutindo só holocausto, ou ficar discutindo só a Inquisição. Há necessidade da gente discutir essas experiências concretas, há necessidade da gente ter esse tipo de diálogo, né? Então é isso, quando você contou essa história, eu falei, gente, foi hoje que eu recebi, dentre outras, né? Mas essa experiência foi exatamente hoje dessa pessoa lá em Palmas, né? É muito e um detalhe, né, André, a necessidade da gente escutar essas vozes. Exato. Né? Inclusive nós aqui que estamos dentro de um campo acadêmico, da pesquisa, essas vozes precisam ser entrada para a nossa reflexão acadêmica, inclusive. Né? Isso não pode ser negligenciado. Não, exatamente, porque assim, esse fato de judeus praticarem outras religiões é um fato concreto dentro de vários países, dentro de toda a sociedade, só que nenhum acadêmico foi a fundo disso, porque nenhum teve interesse, ou porque, enfim, porque não havia. Então, agora, vamos discutir essa realidade concreta, o que é ser judeu nesse século XXI, com as suas idiosincrasias, com tudo. Né? Então, quer dizer, isso é fundamental para a minha análise acadêmica hoje. Né? Eu falo que agora o segundo livro vai ser só sobre as histórias do que eu ouvi a partir do primeiro, né? Porque você vai construindo uma série de coisas. É fundamental, como você disse. Andréia, é muito legal você compartilhar isso, porque eu me lembro que na minha adolescência, ali com as inquietações de adolescente, meus pais se tornaram missionários e foram morar entre os indígenas, fazer o evangelismo, e eu perguntava e questionava onde estava Deus em tudo isso, e questionava a experiência que eles tinham, e para mim Deus não fazia muito sentido na minha vida do pé no chão, porque eu queria fazer engenharia e trabalhar, e aquela coisa toda, e ganhar dinheiro, e acabou. Essa era a vida da minha adolescência, na minha cabeça. E aí eu me lembro que com 17 anos eu estava na igreja e tive uma experiência ali naquela noite. Eu falei, eu vou fazer teologia. Eu quero entender essa cabeça dos meus pais que eu não entendo até hoje. Eu quero entender esse Deus dos meus pais que eu não entendo coisa nenhuma, que eu não entendo bolhufas. E eu vou fazer teologia. Me inscrevi no seminário. Na semana seguinte, eu estava fazendo teologia. E ali eu fui, comecei a estudar. Eu tinha 17 anos, eu já tinha me formado no ensino médio. E aí, André, a gente tem uma coisa muito interessante no protestantismo, que é a centralidade das escrituras, mas elas nunca fizeram sentido para mim. As escrituras só foram fazer sentido, a Bíblia foi fazer sentido para mim a partir da experiência. E aí entra a questão que o Gedeon trouxe. A experiência vai legitimar a concepção do meu texto bíblico, e o texto bíblico passa a fazer sentido para mim a partir do momento em que eu vou apropriá-lo, eu vou ressignificá-lo, eu vou fazer sentido na minha vida. E o que esse jovem, ou que essa pessoa está vivendo aí, ou essa mulher está vivendo que compartilha isso com você, é exatamente isso, essas inquietações de que a fé não está lidando mais com a experiência, ou com o racional não está lidando com as experiências. E Deus fala. E Deus não
está nessa distância, Deus está aqui. E aí eu me lembro, eu sou apaixonado pelo Rubem Alves, como o André também, e todos nós, eu acho, né? De certa maneira, sim. De certa maneira. Sim, eu também. E eu me lembro que eu estava um dia conversando com a minha esposa e ela estava lendo lá o texto do Rubem Alves e ela falou, nossa, olha isso daqui, como se eu tivesse uma eureka, né? Olha o que o Rubem Alves está falando, que ele pergunta o que é a alegria. Ele fala, a alegria não existe, o que existe são as alegrias. Existe uma coisa melhor do que fazer xixi e você se sentir aliviado? Ele diz isso no texto. E aí eu falo, Deus é isso. A cara dele, né? É a cara dele, né? O Rubem Alves é brilhante nesse sentido. Eu fiquei pensando naquilo que ela estava lendo e a gente conversando, e eu falei, olha, Deus só pode estar nesse alívio que a gente está sentindo em fazer xixi e compartilhar dessa alegria de eu poder fazer xixi. E Deus está aqui nessa mesa, nesse comunitário, conversando com a gente, batendo papo, como o Cláudio disse, comendo mais uma pizza conosco. Maravilhoso. Porque sim. Deus está no compartilhar. Então, a experiência está nisso. A experiência só faz sentido, o texto só faz sentido por causa da experiência. Isso é incrível que você está compartilhando. Iago, e aí no final é um senhor não, né? Porque quase praticamente a minha idade, 50 e poucos anos, ele me falou hoje. E aí, no final, ele falou assim, André, eu conversei com um amigo e ele disse que eu sou médium. Aí eu comprei um livro do Kardec para entender o que é médium. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu acho que você tem que ir atrás da sua verdade, né? Posso contar uma história do Rubem Alves? Eu também quero falar do Rubem Alves, tá? Eu vou contar uma história do Rubem Alves que eu nunca vi em texto. Foi uma fala que ele fez. Ele falando, ele disse assim, gente, o céu é um porre. O céu é tão ruim, tão chato, que Deus resolveu encarnar na Terra. Você imaginou um local que é tudo correto? Você imaginou você começar a jogar sinuca no céu? Você vai jogar sozinho, porque nunca vai ter oportunidade de você errar para o outro participar. Então, esse mundo absolutamente correto não existe. O que existe são experiências de vida. E aí ele delirou, a multidão ficou escandalizada. Então, e eu amei essa história desse céu, que Deus cansou desse céu perfeito e preferiu se relacionar com o ser humano para ter essa capacidade de errar. Acho que nós estamos numa roda aqui de admiradores do Rubem Alves, né? E, de fato, acho que há uma convergência aí bastante grande, pelo menos nos pontos que eu coloquei, com a teologia do Rubem Alves, né? No texto do livro, eu evitei muitas citações, né? Fiz assim de uma maneira mais criativa, mas o Rubem Alves está ali, né? Permeando nas páginas e tal. E não sei, vocês devem estar acompanhando, mas há um reavivamento assim no âmbito acadêmico do pensamento do Rubem Alves. Vocês podem ver que em diferentes universidades tem tido pesquisas, grupos, projetos, iniciativas, e eu acho isso muito legal. Eu acho que para a nossa conversa aqui é esse tema do cotidiano, né, do dia a dia, que, em geral, as visões teológicas e também as visões religiosas mais formais nunca valorizaram muito, né? Valoriza as ideias, mas não valoriza assim, o dia a dia, o que você fez ontem, né? Tanto é que as pregações dos padres, as pregações dos pastores, das pastoras nem tanto, mas dos pastores, podem ser pregadas em qualquer momento. Pode ser em outubro, pode ser em janeiro, pode ser daqui a 3 anos, pode ser daqui a 20 anos, porque não faz diferença alguma, né? São conceitos, alguns muito bem concatenados e tal, que alimentam muito a nossa mente, né? Mas nada dizem para a nossa vida, para o nosso coração, porque não tem essa ligação com o cotidiano, com o que as pessoas fizeram. O que as pessoas fizeram ontem, no sábado, né? Vou ilustrando assim para um sermão de domingo, né? Então, o Rubem Alves ele traz essa perspectiva, né? Da minha fala, a dimensão da corporeidade, né? E da sexualidade, ele dá uma contribuição grande, né? E essa coisa também da religião e da fé, que eu acho que
que responde um pouquinho também o que André falou. Por que nós temos esse divórcio, né? Muitas vezes é porque a gente se agarra muito na religião e se aventura muito pouco na fé, se joga muito pouquinho, né? E aí as histórias do Rubem Alves, vou imitar o Gideon, né? Também vou contar, né? Que ele conta de um encontro assim, que ocorreu, excepcional, de uma pessoa que o conhecia há muitos anos, uma senhora de uma igreja, provavelmente a igreja presbiteriana, talvez, e que encontrou no aeroporto. E ela não via o Rubem Alves há algum tempo, né? E ela perguntou, como vai? E logo de cara já colocou a carteirinha do tipo, e Rubem, como vai a sua relação com Deus? Ele parou, pensou, Rubem Alves, né, que sempre desconcerta todo mundo, como o Gideon falou, né, traz exemplos... Professor, ele foi ver as formigas, né, andando. Eu tenho essa história das formigas. E aí ele simplesmente respondeu para ela assim, olha, deve estar muito boa, porque faz tempo que eu não falo com ele. Olha só a resposta. Olha que intuição genial, porque ele diz assim, que quando a relação está boa, eu não preciso toda hora ficar falando. Imagina o Gideon, a gente não se fala sempre, né? Mas a relação está boa, né? Então você pode, eventualmente, dar um alô, sei lá, no aniversário, né? Então, eu achei isso muito, muito interessante. Eu fiz um estágio de pesquisa na PUC Campinas, trabalhei com muito gosto com 2 colegas, o Breno Campos, né, que é conhecido de vocês, e a professora Ceci Mariani, belíssima a reflexão que ela tem. E aí, agora, mais uma propaganda do concorrente, né? Nós organizamos um material muito legal sobre o pensamento do Rubem Alves, chamado Variações sobre o Pensamento de Rubem Alves, pela edição da editora Loyola, não é? E acho que ali tem assim uma base bastante boa da gente repensar a espiritualidade, né? A partir da liberdade, a partir da vida como ela é, pegando a expressão do Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é, sem falsidades, sem artificialismos, sem subterfúgios, né? Claro, a gente nunca consegue olhar no espelho completamente, não consegue nos desnudar, né? Que é a visão do Rubem Alves, é que a gente faça um desnudamento da vida, porque isso seria a espiritualidade, né? A gente não consegue, né? Mas a gente pode dar uns passinhos, né, em direção a isso, né? Olha, já fiz 2 propagandas do concorrente, Iago, mas esse livro é muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Eu queria falar mais coisas do Rubem Alves. Eu vou falar com o colega Edson Fernando no dia 10 de... É uma terça-feira, dia 10 de novembro, numa conversa assim, mediada pelo teólogo Irênio Chaves, que é batista, né? Pastor da Igreja Batista também. Nós vamos fazer uma noite sobre o Rubem Alves, tá? Então, fiquem ligados aí. Depois manda para a gente que a gente divulga, Cláudio. A gente assim, usa divulgar amigo. E a Ceci vai estar com a gente daqui 2 semanas, na aula aberta de mística, que as meninas, a Maria José e a Maruzânia, estão organizando. O texto que ela produziu para o seminário lá na PUC Campinas, que virou esse livro, né? É justamente a dimensão mística a partir do Rubem Alves, né? Então, tem a dimensão do silêncio, que nós falamos pouco aqui. Aí é que o horário acabou, mas aí ia dar uma questionada no Gideon e da nossa conversa, né? Porque a experiência também, a experiência gera, muitas vezes, um tipo de empoderamento que a gente quer narrar e não para de narrar a experiência. Enquanto que, às vezes, precisamos calar, né? Eu acho que a melhor expressão diante do mistério seria a expressão do silêncio. Eu sou péssimo nisso, eu falo demais, falo que não devo muitas vezes, mas eu reconheço que, do ponto de vista de uma espiritualidade ecumênica, mas não só ecumênica, a espiritualidade de um modo geral, a gente saber calar é muito importante, muito importante.
Nossa, assim, ouvindo vocês, né, ouvindo essa fala do Rubem Alves que o senhor citou, professor, me parece que o místico Rubem Alves, né, entendeu muito bem o texto do Mestre Eckhart, né, aqui da Maria e da Marta, né, a Marta completa, né, que está fazendo, como sempre a gente comenta, né, com a Maria José, o pessoal do Nemes, né, da mística, né, o fazer o cafezinho ali, né, e Deus está na sala e está de boa, né, você não tem aquela obsessão. E outra coisa que eu queria, a gente já está indo para o encerramento, infelizmente, aqui, a gente ficaria aqui horas, né? Haja pizza aí, né? Mas eu lembrei de um comentário também que o Rubem Alves, ele... Puxa, me fugiu aqui, me fugiu. Mas o Rubem Alves, ele de fato, ele é muito perspicaz, né, em perceber esses elementos da espiritualidade e trazer para a nossa realidade, né, e perceber Deus com outras óticas. Mas, puxa vida, que bate-papo agradável aqui, que conversa boa. Muito obrigado, viu, professor Cláudio, professor Gideon, Iago, estarem aqui, né, nessa noite com a gente. Foi muito, muito, muito bom, muito especial. E fica aí o livro, né, disponível para quem quiser no site da editora Recriar, para lá adquirir, vai ter acesso a toda essa coletânea de textos aí. Todos nós aqui, né? Todos nós. A gente aí, a gente vou já. Peraí, gente, que agora fica assim que a pessoa vai fazer uma foto. Isso aí, alguém. Olha o povo aqui. Peraí, que eu vou até. Gente que está vendo a nossa live, paciência aqui. 1, 2 e já. Pronto. O Iago está todo sorridente ali. Muito bem, Iago. Olha, eu agradeço a quem esteve aqui conosco, muita gente passou por aqui, mas ao Marcelo Vinícius, à Diana, ao Crácius, ao Antônio, ao Everton, ao Joás, à Beth, ao Carlos Bregantin, ao Rogério, ao Nelson Leles, à Rosemary, a Daiana, a Elizabeth e por aí vai. Os links. A Beth lá de Vitória, um abração para a Beth, minha querida. A Beth mandou o Joás. A Beth o Joás. Falou... Exatamente, pastor Cláudio, exatamente. O Joás, nós vamos fazer uma conversa dia 29. Então, vai ser sobre também espiritualidade do diálogo. Joás Menezes, pastor lá em Salvador, Bahia. Joás, bem-vindo. Bem-vindo. Olha, alguém está pedindo o link? Gente, está tudo aqui nos comentários, os artigos e livros de todos, tá bom? Eu agradeço demais, Andréia, você me permite, né? Eu queria mais uma vez aqui agradecer assim, por esse ambiente. Eu acho que é um ambiente em que a gente pode testemunhar, né, o quanto que a gente que é da academia, que está dentro desse ambiente da intelectualidade, eu acho que a gente pode testemunhar a possibilidade, né, desse conhecimento de fato ele está encarnado, né? Ele está presente dentro de uma roda agradável como essa, né? E créditos e débitos, é isso que o Rubem Alves fala, isso tudo é cancelado pela graça, é isso que eu estava tentando lembrar aqui, professor, por conta da questão até do ecumenismo, né? Se a gente tivesse menos essa ênfase, essa fascinação obsessiva pela questão soteriológica, né? Entendesse que salvação é pela graça, a gente ia entender como Rubem Alves dizia, que não é problema nosso, né? Acho que a gente ia viver muito melhor. Quando eu entrei na faculdade de letras na PUC, ainda na PUC, desde então, eu já fiz faculdade há, sei lá, 25 anos, mas a gente tem a disciplina obrigatória, como qualquer curso da PUC, de IPT, de Introdução ao Pensamento Teológico. E o professor, eu ali, tonta, vindo só de escola judaica, o primeiro texto que o professor deu para a gente de IPT foi Rubem Alves. E como isso, né? Quer dizer, eu nunca tinha nem noção. Eu não sei se era sobre jequitibás e eucaliptos, o que era, mas era algo assim que me impactou e acho que é por isso que a gente está aqui hoje também, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada por Valeu, tudo. Gente. Semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, temos aqui, infelizmente, a última roda de conversa de lançamento do livro. Mas todas as outras discussões, as outras 4 mesas, com cada mesa com 2 pesquisadores, 2 autores do livro, estão disponíveis aqui no Facebook. Temos live
pela Editora Recriar, já tem uma da semana passada, vamos ter uma agora na sexta-feira. E eu agradeço demais, Cláudio, Gideon, Iago, André, por tornarem o Labo exatamente aquilo que a gente pensou desde o começo. No começo, a gente teve nesses meses, a gente teve discussões deste nível e com todo respeito, sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de preconceito, sobre tudo que vocês imaginam desse viés ideológico, religioso. Desde discussões sobre movimento pentecostal evangélico, sobre candomblé, sobre judaísmo, sobre movimentos católicos, sobre novas religiosidades, e é tudo assim, com o máximo de respeito, pensando academicamente e ligando esse pensamento acadêmico com a realidade. Obrigada, gente. Gente, ótima noite. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Tudo de bom.